dar continuidade, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias. Para os irmãos que não vieram na quinta-feira passada, nós estamos falando sobre o livro de Neemias. Na verdade, nós estamos tratando, o tema geral é o ano da reconstrução, e o tema geral é reconstruindo os muros, restaurando o altar e revitalizando a igreja. Esse é o tema que nós estamos tratando, o tema geral, e nós estamos falando sobre a necessidade de reconstruir. Não estamos falando de reconstrução obra, viu, meus irmãos? É algo espiritual, não estamos falando de levantar parede, tijolo, não. Eu queria só, resumidamente, porque às vezes a gente fala do contexto histórico, e às vezes as pessoas ficam com dúvida com relação ao contexto histórico. O povo judeu, ele sempre foi muito perseguido, e sempre que os inimigos invadiam Jerusalém, eles levavam o povo cativo. Então, no tema passado, na primeira doutrina, nós dividimos em duas partes. Na passada, nós falamos um pouquinho sobre esse contexto histórico. Eu queria só recapitular com você rapidamente aqui, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, né? O povo judeu é o povo de Deus, né? Eles foram levados de Jerusalém como prisioneiros e foram para a Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia, só que alguns anos depois, os persas, né? Eles conquistaram a Babilônia. Nós até citamos aqui o caso do rei que se chamava Ciro, né? Nós falamos sobre Ciro, nós falamos sobre Artaxerxes, nós falamos sobre todos esses reis que estiveram colocando o povo de Deus como cativo. E nós falamos sobre uma pessoa, Ciro, ele é o rei que autoriza o retorno do povo. O povo está cativo, estão prisioneiros, e Ciro autoriza o povo a retornar. Eles retornam aproximadamente 50 mil homens. Eles voltam para reconstruir a cidade de Jerusalém. Entre Zorobabel, eles retornam com um cidadão chamado Zorobabel. Quem é Zorobabel? Vou explicar quem foi Zorobabel. Mas entre Zorobabel e Neemias, aqui, que é o texto que nós vamos falar, já existe um espaço de tempo muito grande. Zorobabel, ele foi o homem que reconstruiu, vamos dizer assim, o templo. Ele não era um líder qualquer. Zorobabel era um homem da realeza, ele tinha sangue real, ele se tornou o governador de Judá. Como eu já vos disse, ele liderou 50 mil pessoas quando Ciro deu a ordem para que eles saíssem do cativeiro. Ele voltou com 50 mil homens para reconstruir o altar e reconstruir o templo. Zorobabel enfrentou o que Neemias vai enfrentar aqui no capítulo 2, anos depois. Uma frase marcante que tem no livro do profeta Zacarias, e é em referência a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Neemias é importante para entender Zorobabel, porque sem o trabalho de Zorobabel, Neemias nem teria uma cidade para voltar. Zorobabel restaura o templo, a identidade religiosa das pessoas. Quando esses homens voltam para Jerusalém, eles eram escravos, meus irmãos. Quando eles voltam, Zorobabel restaura o templo, Esdra restaura
o ensino da palavra de Deus, ele é um professor de Bíblia, ele vai restaurar a lei, e Neemias vai restaurar os muros, a proteção da cidade. Então, isso aqui é só para você ficar, entender de onde nós paramos na doutrina passada, e nós falamos do contexto do texto, não vou repetir novamente, e já vou entrar na mensagem. Nós vimos na quinta-feira passada algumas atitudes a tomar para que nós reconstruamos. A primeira que nós estudamos na quinta-feira passada, nós entendemos através do texto que para reconstruir, nós precisamos primeiramente diagnosticar o problema e resolvê-lo. Para que a gente trate um problema na nossa saúde, qualquer que seja a situação que nós estamos, se você tem uma gripe, uma febre, tem algum tipo de problema no seu corpo acontecendo, e nós, agora que temos o Google, né, é o pai de todos os seres humanos da Terra, nós normalmente, quando queremos diagnosticar algum problema, nós colocamos os sintomas ali na internet, só que nós não somos médicos, na maioria das vezes nós nos automedicamos equivocadamente. Mas existem problemas na nossa vida que é possível nós diagnosticarmos. Então, para resolver determinados problemas na nossa vida, é preciso diagnosticar o problema para resolver primeiro. É preciso ir a um médico muitas vezes. É preciso para que ele diga qual é o real problema da nossa vida. Espiritualmente falando, isso é verdade. Neemias, ele faz um diagnóstico do problema, ele percebe que a cidade está arrasada. E que uma cidade arrasada, sem muros, ela é uma cidade sem proteção. Qualquer um entra. Todos nós aqui moramos em casas que possuem muros. Alguns moram em casas que possuem muros e cerca elétrica. Alguns possuem casas que possuem muros, cerca elétrica, e alguns até têm um cão violento lá, um pitbull, para proteger a sua casa. E é assim. Uma segunda atitude que nós dissemos na doutrina passada é que, além de diagnosticar, é preciso cooperação, porque sozinho nós não conseguimos. É preciso, meus irmãos, cooperação. Na obra do Senhor é preciso de ajuda. Não existe ninguém que possa ser vitorioso sozinho. Por isso que nós consideramos o discipulado algo importante, porque é através do discipulado que nós nos firmamos. Eu conversava com a minha esposa em casa e nós falávamos exatamente sobre isso. Existem grupos que se reúnem para apoiar um ao outro. Por exemplo, existem grupos de alcoólicos anônimos, grupos de pessoas que já usaram, que foram dependentes, e eles se sentam ali para conversar entre si e tentar se ajudar um ao outro. O discipulado é exatamente esse momento onde nós nos ajudamos um ao outro, só que não através de uma conversa vazia, mas através da palavra de Deus. Por isso que é preciso cooperação, por isso que é preciso de companhia. Sozinho nós não conseguimos, e Neemias entendeu isso. Ele disse: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos da vergonha. E a terceira verdade, e aí essa é a que eu quero dizer agora, é a que nós vamos entrar na mensagem de hoje, é que eu e você, para começarmos a reconstruir, precisamos entender uma coisa muito verdadeira nesta noite. É uma terceira coisa.
precisamos reconhecer que a mão de Deus está sobre a nossa vida. Você e eu precisamos reconhecer que a mão de Deus está sobre nós. Neemias, no versículo 18, se você puder olhar para a Bíblia, ele disse assim: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Neemias, ele poderia simplesmente ter dito ao povo: o rei está conosco. Neemias poderia ter dito ao povo: eu tenho guardas do palácio ao meu dispor. Asaf já liberou as árvores. Isso está no contexto do que nós falamos na quinta-feira passada. Neemias poderia ter dito assim: está dando tudo certo. Ele poderia ter usado o seu carisma para motivar os que estavam em Jerusalém. Ele poderia ter usado uma técnica moderna de motivação, de liderança lá daquela época. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele diz em primeiro lugar: a mão de Deus me ajudou. A mão de Deus está sobre nós. Você e eu precisamos nesta noite reconhecer que a mão de Deus está sobre nós. O maior interessado pela restauração espiritual de nossa vida é Deus, meus queridos irmãos. É o Senhor que está cuidando da minha vida, da sua restauração. Agora, eu vou pedir para a Shelly, fecha aqui por favor, Shelly. Existem pelo menos 3 atitudes de quem reconhece a mão de Deus sobre a sua vida. E estão aqui dentro do texto. Você precisa reconhecer a mão de Deus. E quem reconhece a mão de Deus sobre a sua vida, em primeiro lugar, testemunha o seu agir. Você precisa abrir a sua boca. É exatamente isso que Neemias faz. Neemias, não despreza a ajuda que o rei lhe deu, mas ele declara claramente que quem está cuidando dele, quem está segurando ele, quem está ajudando ele, é a mão de Deus. Algumas pessoas dependem, meus irmãos, do seu testemunho. Algumas pessoas dependem de você abrir a sua boca e dizer exatamente isso: foi Deus que me ajudou. Algumas pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso que você precisa testemunhar o agir de Deus na sua vida. Testemunhe o agir de Deus na sua vida. Quando nós abrimos a nossa boca e contamos aquilo que Deus fez por nós, as pessoas, elas são encorajadas a agir. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos o que Deus está fazendo por nós, as pessoas se sentem encorajadas. Diz Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 4, versículo 33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre eles. Paulo diz uma coisa aqui muito interessante, quanto a pessoa que tem vários dons na igreja. Ele fala do dom do serviço, do dom do ensino, mas quase ninguém lembra de um dom que é muito maravilhoso dentro da Bíblia. É o dom do ânimo, é o dom de dar ânimo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, ele diz: se é dar ânimo, que assim o faça. Se você é animado, se você tem testemunho, se você tem algo para falar, abra sua boca. Alguém precisa ouvir e receber ânimo através da sua vida, meu irmão.
Existem pessoas que estão desanimadas e elas precisam ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Quantos precisam de uma palavra de ânimo? Testemunhe mais. Deus talvez tenha lhe dado o dom de animar a outra pessoa. Talvez seja para isso que Deus lhe chamou. Muitas pessoas não são chamadas para ensinar. Muitas pessoas não são chamadas para pregar. Muitas pessoas são chamadas para animar outras pessoas. Talvez seja para isso que Deus tenha chamado você, ou até mesmo a mim. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: exortamos a vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Meus irmãos, quantas pessoas estão desanimadas e elas estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, e quem tem esta palavra sou eu e você. Uma segunda coisa, quem recebeu a mão de Deus sobre a sua vida precisa entender. Entenda que tudo que você tem vem da graça. Tudo que nós temos vem da mão do Senhor. É obra gratuita de Deus. Neemias entende muito sobre graça, porque ele diz: eu estou aqui e eu só cheguei aqui por causa da mão de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: somos fortalecidos nele e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas uma terceira coisa ainda está sobre a vida daqueles que entenderam a mão de Deus e que receberam a mão de Deus. Saiba que a mão de Deus sobre a sua vida é a obra do alto, não é um mérito nosso, meus irmãos. Neemias declara que a mão de Deus estava sobre ele, mas ele também reconhece aquilo que o rei havia feito por ele. Neemias entende perfeitamente que a obra é divina, mas que também Deus pode usar o coração do homem. A obra é de Deus, mas Deus pode usar homens para abençoar esta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ainda tem capacidade de mudar corações. Deus ainda tem a capacidade de efetuar em nós tanto o querer como o realizar. Ele ainda é soberano. A sua mão ainda trabalha nos dias em que vivemos. Me vem agora ao coração que muitos de repente até disseram: eu não vou ao culto por causa que vai chover. Mas ainda não estava nem chovendo, né? E agora está chovendo. Né? Começou a chover agora. Né? E, meus irmãos, a mão de Deus está sobre tudo. Só chegou aqui nesta noite quem a mão do Todo-Poderoso trouxe para ouvir as palavras de Deus. Sabe por que muitos de nós não desfrutamos das pequenas vitórias que o Senhor nos dá? Porque muitas vezes nós atribuímos aquilo que recebemos de Deus a fruto do nosso planejamento. Porque nós nos esforçamos, porque nós trabalhamos muito, esquecemos que quem trabalha em nossa vida, em primeiro lugar, é a mão de Deus. Você só tem o que tem, só faz o que faz, só é o que é, por causa da mão de Deus. E não esqueça, meu irmão, quem é o maior interessado nesta obra é o Senhor, é Ele que tem interesse em fazer esta obra avançar. Não é o meu método. Não é o meu plano, Bruno. Não é a minha estratégia. É a mão do Todo-Poderoso que está agindo. Louvado seja Deus. Nós colocamos um tema
para tratar esse ano, mas isso não significa que Deus vai fazer, irmã Sandrinha, a igreja de Deus, a igreja dele crescer por causa do nosso tema. Não significa porque nós estamos tratando aqui sobre restauração que ele vai fazer, ele faz se quiser. Nós lemos ontem aqui com os novos convertidos que quem acrescenta a igreja, quem salva, quem transforma é ele. Não é o nosso método, não é um tema que nós damos. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, dependa dele. Viva nessa dependência, ande nessa confiança, saia pelas ruas de Horta, declarando em alto e em bom som que a mão de Deus tem lhe ajudado. Anime alguém neste bairro. Se for para abrir a sua boca para desanimar, é melhor você ficar calado. Mas se você puder abrir a sua boca para trazer uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento, você pode abrir a sua boca e falar, meu irmão. Ah, mas eu não sei falar nada, não. Diga que Jesus é bom e que Ele transformou a sua vida. Já está valendo, glória a Deus. Em quarto lugar, Neemias, ele entende que para começar a reconstruir, ele entende que é preciso unidade e disposição. Veja o texto, por favor. O texto de Neemias, versículo 18. A última parte do versículo diz: então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então, se prepararam para fazer esta boa obra. Cooperação é diferente de unidade, meus irmãos. Cooperação é quando indivíduos unem seus esforços para alcançar um objetivo comum. Cada um mantém a sua autonomia na cooperação. Mas o texto, ele fala das duas coisas. Ele fala da coletividade, de várias mãos ajudando Neemias, mãos individuais, mãos coletivas, mas ele também fala da unidade. Unidade é quando as pessoas agem como um só corpo. É quando as pessoas agem como um só propósito. Unidade é uma decisão coletiva. Unidade é uma decisão conjunta de um grupo de pessoas. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 46. Diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente, não era de 30 em 30 dias, era diariamente. A igreja primitiva, aqueles primeiros irmãos da igreja de Jerusalém, eles estavam perseverando unanimemente no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Havia aqui unanimidade, partido pão, casa em casa, tete a tete, olho no olho. Unidade precisa de resposta. Não tem como ser unido sem responder em união, meus irmãos. Porque o texto diz: e esforçaram as suas mãos para o bem. Não adianta dizer que somos unidos quando nós não nos esforçamos as nossas mãos para fazer a obra. Nossa resposta precisa ser prática, precisa ser pronta. Precisamos responder de alguma forma.
Quando eu digo que nós precisamos responder, eu estou falando de uma participação na causa. Quando eu lhes digo que nós precisamos responder, eu estou dizendo que nós precisamos nos associar. Quando eu lhes digo que nós precisamos responder, eu estou dizendo que nós precisamos estar motivados naquilo que estamos fazendo, comprando a ideia, com o mesmo sentimento, pensando a mesma coisa, falando a mesma língua, caminhando na mesma direção, pregando no mesmo estilo, porque esta obra, ela é daquele que é dono dos céus e da terra, do Senhor Jesus. Atos 2:42 mostra que nenhuma grande obra é realizada sem que haja pessoas empenhadas nessa obra para concretizá-las, sem que haja uma liderança para conduzi-la. Sabe, queridos irmãos, nós falamos sobre isso aqui na nossa reunião de liderança. Nós falamos que isolamento não é a saída para a nossa vitória pessoal. Tem pessoas que se isolam. Isolamento não é a saída. Isolamento não é a saída. Silêncio. Tem pessoas que ficam em silêncio. Elas se isolam, elas ficam em silêncio, elas já não têm mais o calor cristão. Eu presto atenção em tudo, meus irmãos. Tem pessoas que quando terminam o culto, elas correm como se não pudessem nem sequer apertar a mão do irmão, como se não pudesse dar um abraço, como se não pudessem olhar no olho, como se não pudesse pedir oração. Elas, como a gente diz aqui, quando termina o culto, elas disparam, vão-se embora, pernas para que te quero. Não tem nem aquele abraço fraternal. Falta calor humano, falta vontade de relacionar-se. Isso não é resposta. Isso não é resposta. O texto diz que esforçaram as suas mãos para o bem. Nada é mais poderoso do que uma igreja unida, meus irmãos. Nada na face da terra. Agora, nada desencoraja mais as trevas que uma igreja que tem o mesmo coração. João 17:23, esse texto eu amo. João 17:23 diz assim: eu neles e tu em mim. Eu acho que a gente está pulando essas leituras da Bíblia. A gente não está vendo isso. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Deus está nos chamando a nos aperfeiçoarmos em unidade, meus irmãos. Romanos 15:5, o apóstolo Paulo diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Veja como isso é interessante, Bruno. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sabe que se nós fôssemos explorar esse texto aqui, se Jesus está em nós, se Deus está em Jesus, e se Jesus está em nós verdadeiramente, nós precisamos ser aperfeiçoados na unidade. Não tem como, se Deus está em Jesus, se Jesus está em nós, e se nós estamos em Jesus, nós caminharmos diferente disso aqui, meus irmãos. Não tem como. O Deus da paciência e da consolação, Ele nos concede a mesma maneira de pensar de uns para com os outros. Não tem como andarmos diferente disso. Milagres vão vir na sua vida através da unidade. Se você for um crente individual,
individualista, isolado, anêmico relacional. Aqui não tem essas pessoas, não, só as que vão assistir no YouTube, né? Se você for assim, você está comprando um grande problema para a sua vida espiritual. Porque a unidade traz milagres para a nossa vida, meus irmãos. Neemias descobre dentro da sua administração, da sua gerência, que para reconstruir, ele entende isso, uma quinta coisa. Já estou caminhando para o fim. Ele entende que reconstrução nunca ocorre sem oposição. Tudo muito bom. O rei deu a ordem, mandou os soldados, está tudo dando certo, já viu? Quando a gente aceita Jesus, é aquela alegria, irmão Ailton. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu não tinha problemas. Eu vim ter problema depois que eu aceitei Jesus. Porque parece que quando a gente aceita Jesus, tudo começa a acontecer. E o diabo quer fazer com que a gente ache que depois de Jesus a vida ficou pior. Ele quer fazer isso. E sempre que Deus nos reconstrói, oposições vêm na nossa vida. Até porque a vida não é um mar de rosas. A vida não é uma viagem tranquila. O mar tem ondas, tem subidas na nossa caminhada de fé. A vida não é férias. Sandrinha estava passeando. Aquela é a vida que eu queria para mim, Sandrinha. Viu? Com os pés para cima, olhando uma paisagem, vendo o mar, lindas embarcações. Mas a vida real não é uma vida desse jeito, meus irmãos. A vida real, ela é dura. E a vida cristã, ela vem imbuída, cercada de provas. Por isso que reconstrução nunca ocorre sem oposição. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, o Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Está aí no versículo de número 19. São pelo menos dentro desse texto aqui, eu poderia explorar mais 3 formas de oposição, da oposição acontecer na nossa vida. Primeiro, desprezo. O texto diz que eles desprezaram. A primeira forma de oposição é o desprezo. Neemias enfrentava aqui dentro do texto problemas internos devido ao estado da cidade. E quando ele chega em Jerusalém, queridos irmãos, ele se depara com a visão de destruição. A cidade estava arrasada. Escombros tapavam a passagem do animal que Neemias montava. Havia aproximadamente 90 anos que a cidade estava debaixo desta vergonha, em ruínas. Quem olhava a cidade de Jerusalém de fora dizia que não tinha mais jeito, dizia que Jerusalém era uma causa perdida. Talvez alguém falasse assim: é melhor nem mexer no que está quieto. Talvez os inimigos zombassem, e eles zombavam mesmo, eles zombavam e diziam que não dava para mexer, era muita poeira, era muita bagunça. Talvez alguém olhe para a nossa vida e alguém ache até que não dá mais jeito, que não tem mais jeito, mas graças a Deus que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda, sempre há jeito para nós, não importa o tamanho dos escombros que estejam na nossa vida, o Evangelho é poderoso para nos levantar, meus irmãos.
Neemias, como se não bastasse, ele enfrenta os problemas externos, além dos internos que a cidade estava passando, ainda tem os inimigos que são inimigos combinados para a destruição do trabalho que Neemias estava fazendo. Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, os comentaristas dizem que estes homens se uniam para tentar atrapalhar a obra de Deus. Dizem que este arábio, ele era um homem importante, um rei de uma cidade chamada Quedar. Esses três inimigos citados aí no texto, eles cercavam Jerusalém por quase todos os lados. Sempre, presta atenção nisso que eu vou dizer em nome de Jesus. Sempre que algo de Deus está sendo feito, sempre, irmã Francisca, que algo de Deus está sendo realizado, homens ímpios se levantam. Sempre que a obra de Deus está sendo feita, homens ímpios se levantam. Homens ímpios que são contra esta obra. Eles odeiam tudo que é bom. Eles odeiam tudo que é piedoso. Eles odeiam qualquer coisa que beneficie a obra de Deus. Eles sempre estão dispostos a colocar obstáculos na minha vida, na sua vida. Eles sempre estarão dispostos a atrapalhar a minha vida e a sua vida. Sempre que a obra de Deus está sendo realizada através da nossa vida, bota uma coisa na sua cabeça: o inimigo sempre vai se levantar para tentar atrapalhar o avanço desta obra. E sabe o que é interessante? É que esses inimigos ainda encontram desculpas, justificativas de suas condutas. O que esses homens aqui faziam está escrito lá em Hebreus. Hebreus chama de zombaria. Hebreus 11, 33, 36 diz: outros enfrentaram zombarias e açoites. Era isso que eles faziam. Zombaria é um tipo de perseguição contra o servo de Deus. É quando alguém vem sobre uma pessoa com invectivas difamatórias. É quando alguém vem sobre nós com palavras que são falsas, com palavras que são mentirosas. É quando alguém levanta a sua voz com calúnia, com zombarias, com mentiras. Quando alguém se levanta para assassinar a reputação, quando alguém se levanta para lançar o nome de alguém, o bom nome de alguém na lama, é quando alguém se levanta para difamar, é quando alguém se levanta para falar mal, para ir de encontro. Isso é zombaria, isso é oposição. Ainda bem que a palavra de Deus nos alerta, meus irmãos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Escarnecedores. Jesus, ele foi tratado com desprezo por Herodes. Salomão diz que quem zomba será zombado, em Provérbios capítulo 3, versículo 3. Mical, ela ficou estéril por toda a vida, porque ela zombou de Davi. Ela zombou de Davi, meus irmãos, porque Davi dançou diante do Senhor por causa da sua felicidade com a arca. Eu quero alertar você que trabalha na obra de Deus, você que conhece pessoas que são zombadoras, difamadoras, pessoas que são caluniadoras. Não se associe com estas pessoas. Você pode estar comprando esterilidade para a sua vida, você pode estar comprando maldição para a sua vida, você pode estar comprando a ruína da sua vida espiritual. Não se junte com estas pessoas. Aleluia, aleluia. Essas pessoas, elas fazem ainda acusações sem legitimidade, porque diz o texto no versículo 19: então estão se rebelando contra o rei.
a acusação dos inimigos de Neemias. Eu acho que agora eu sei porque muitas vezes as pessoas não gravam a mensagem, né? Não deixam a câmera. Mas eu vou dizer, eu não vou citar nomes. Estão dizendo por aí que eu estou expulsando as pessoas da igreja. Estão dizendo que eu estou expulsando por pregar a Bíblia, expulsando por falar a palavra de Deus, expulsando por amar, expulsando por abraçar as pessoas, por trazer para perto, expulsando. Veja, meus irmãos, querem lançar calúnias contra as pessoas. Fizeram isso aqui contra Neemias e o que dera contra você e contra mim. Fizeram isso contra o servo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma boa obra de Deus está acontecendo, as calúnias do inimigo, elas são apenas calúnias. Cairão por terra. Não avançarão, porque esta obra não é minha. Esta obra é daquele que nos chamou, meus queridos. Esta obra pertence ao Deus dela. Por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento, para não levantarmos a nossa voz contra aquilo que nós não temos certeza, para que a gente não corra o risco de estar lutando, irmã Jéssica, contra Deus e contra a obra de Deus. Porque se verdadeiramente Neemias estivesse aqui se rebelando contra o rei, minimamente ele seria preso. E ele não foi. Ele não foi. Deixa eu dizer para você, por favor, escute isso com carinho. Quando a oposição bater em sua porta, dizendo que você não vai conseguir, quando as calúnias vierem sobre você, lembre dessa palavra: maior é o que está comigo do que o que está com o mundo. Maior é o que está comigo do que o que está com o mundo. Você não está sozinho ou sozinha. Tem alguém cuidando da sua vida. Você tem um dono. Estes homens, além de trabalharem com zombaria, com acusação, eles resistem. Resistem à obra de Deus. Quem foi que disse que seria fácil? Deus não me chamou para pregar o evangelho coach, não me chamou. Eu não sou treinador de pessoas. Eu posso até mentorar pessoas, mas eu não sou treinador. Não é fácil. Sempre que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, pode ter certeza, vai vir resistência. A oposição vai ser inevitável. Sempre que você fica e se coloca e se posiciona e se levanta, você vai enfrentar críticas. Você vai enfrentar críticas. Eu vim nesta noite aqui como servo de Deus dizer isso para você. Enquanto você está sentado, paradinho, sem fazer nada, você não vai... aquela linguagem que nós usamos, nem fede nem cheira, não vai ofender ninguém. Mas quando você abrir a sua boca, quando você se levantar, quando você se dispor, aí vai vir as críticas. Resista, seja firme e constante. Paulo disse a Timóteo uma coisa muito importante para aqueles que trabalham na obra. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vem prova, mas vem bênção. Jesus está no controle da sua vida.
Você que está aqui nesta noite, Deus está no comando da sua vida. Vem perseguição na empresa, agora é crente, é? Vem perseguição em casa, só quer orar, só quer fazer isso. Vem, mas não desista. Vem oposição. Quando você se levantar, Deus é com você, meu irmão. A última coisa que eu quero dizer nesta noite, a última realidade aqui desse texto, Neemias entende que é preciso reconstruir, porque ele tem a certeza que é preciso ter convicção e trabalho. Olha o texto, por favor, leia o texto comigo, versículo 20. Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Primeira coisa que você precisa entender aqui sobre convicção e trabalho é que Deus é soberano. Soberania caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo, Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? O que é que nós vamos dizer diante destas coisas? Ele diz: se Deus é por nós, vamos lá? Quem será? Se Deus é por nós, meu irmão, não se preocupe. Quando alguém se levantar e quiser dizer o nome, não se preocupe em saber quem é o nome. Se Deus é por você, não importa quem é contra você. Se Deus é com você, não importa quem é contra você, porque Deus está no controle da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra você? Aleluia! Aleluia! Se Deus é por você, avance. Se Deus é por você, siga em frente. O homem muda de opinião, homens mudam, mas Deus não muda de opinião. Ele é o mesmo. Sabe o favor daquela pessoa que lhe prometeu alguma coisa? Aquela pessoa que disse que ia fazer algo por você, ela pode falhar, mas o Deus que é soberano, ele não falha. Nas palavras aqui de Neemias, nós encontramos a confiança de que este Deus é um Deus soberano. Se você crê nisso, você pode dar um glória a Deus. Deus é soberano, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da nossa história, igreja de Horta Igrejeira. Neemias diz no versículo 20, o Deus dos céus. Veja, ele entende isso. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Quem vai fazer vocês serem bem-sucedidos não é Will de Clay, meus irmãos. Quem vai fazer você ser bem-sucedido é o Deus dos céus. Sabe aquela causa que você precisa? É o Deus dos céus. Sabe aquela porta? É o Deus dos céus. Sabe aquele inimigo que te atrapalha? É o Deus dos céus que está no controle, porque Ele é soberano. Se Deus lhe chamou e você chegou até aqui, grave isso na sua mente. Deus não lhe chamou até aqui para que você pare. Deus não começa uma obra que Ele não possa completar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar esta obra. Se você chegou até aqui, aleluia, você pode se sentir sustentado na soberania deste Deus. Eu não sei no todo a sua realidade, mas isso que eu estou pregando nesta noite aqui não serve somente para você, serve para mim também. Confie na soberania deste Deus que tem você na palma das suas mãos. Por isso que o Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a cidade em vão, trabalham os que edificam.
Zacarias 6,4 diz assim, Zacarias 6,4, não por violência, não por força, mas pelo Espírito de Deus. É a soberania dele, meus irmãos. É o Espírito que está trabalhando nos nossos corações. Ele é soberano. Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. É por causa dele, é por ele. Será que você pode dar um brado de glória a Deus nesta noite, meu irmão? Glória a Deus. Eu olho muitas vezes para a minha vida, Sandrinha, e digo, como será que isso vai dar certo? Eu olho para os fatos, para a realidade, e percebo o quanto eu sou fraco e o quanto eu sou incapaz. Eu digo para mim mesmo, como é que eu vou conseguir, meus irmãos? Eu olho e digo, como é que eu vou conseguir? Os meus olhos são apenas cacos, aos meus olhos são apenas monturos, aos meus olhos são apenas restos, aos meus olhos eu não consigo, pela minha força eu não consigo, mas Deus nesta noite nos diz, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu sou soberano, eu trabalho, eu posso, eu faço, eu realizo, você pode confiar em mim nesta noite. Aleluia! Aleluia! Talvez o inimigo diga para alguém, eu vou deixar na sarjeta, eu vou deixar no monturo, eu vou arruinar a vida, mas a palavra de Deus nos diz que Ele não vai permitir, porque a nossa vida está debaixo da soberania daquele que é dono dos céus e da terra. Aleluia! Ele te livrou do laço do passarinheiro. Ele te deu vitória. Ele é a soberania dele que te tirou. Foi buscar você lá no monturo. Aleluia, glória a Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Rabassura mandagarras. No ano de 1521, o monge Martinho Lutero, ele foi convidado a comparecer em um tribunal. Presta atenção nessa história. Em 1521, Lutero foi convidado a comparecer num tribunal, numa dieta, chamada Dieta de Worms. Ele tinha que se retratar diante de um imperador, do imperador Carlos V, e ele tinha que se retratar diante do imperador e diante da Igreja Católica. Ele já havia sido avisado dos perigos, ele estava correndo perigo de morte. Martinho Lutero estava correndo risco de morte. Você que não conhece Martinho Lutero, ele foi o reformador da história da igreja. E ele não deveria, humanamente falando, ele não poderia comparecer diante daquela assembleia que tinha planos de acabar com a vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero já havia sido excomungado pelo Papa Leão X da igreja, e ele sabia que se comparecesse ali, correria um risco de morrer, de sair ali, de ser assassinado e tratado como herege. Diante disso, Martinho Lutero diz uma palavra muito maravilhosa. Ele confiava na soberania de Deus. Martinho Lutero diz ainda que houvesse em Worms tantos demônios quanto são as telhas nos telhados, em Worms, eu nela entraria. Não importa a quantidade de demônios que tenham, que sejam contra a nossa vida. Se o Deus soberano que está no controle da nossa história está conosco, você está seguro e protegido e protegida pelas mãos daquele que tudo pode. Lutero confiava naquele que havia lhe chamado. Mas o texto ainda caminha dizendo que além da soberania de Deus,
você tem a responsabilidade humana. O texto é muito maravilhoso. Eu estou falando da última sentença desta mensagem, que é preciso convicção e é preciso trabalho. Convicção é crer na soberania de Deus, e trabalho é responsabilidade humana. Deus cura, mas você precisa se cuidar. O texto diz: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Ele dá vitória, mas é preciso que nós tenhamos armas, ferramentas de trabalho em nossas mãos. Deus é soberano, Ele faz, mas eu e você precisamos orar. Deus é soberano, Ele faz, mas eu e você temos que empunhar as armas nas nossas mãos. Deus é soberano, Ele faz, mas nós precisamos nos cuidar, precisamos fazer a nossa parte. Ele é Deus, mas eu e você precisamos ser servos. Precisamos, meus irmãos, porque tem muita gente que não quer mais ser servo, Bruno. E servos têm responsabilidades com a sua igreja local. Servos têm responsabilidades com seus líderes. Sabe por que muitas pessoas não querem e abdicam de determinadas coisas? Porque elas acham que viver sem responsabilidade não é uma responsabilidade. Mas elas estão sendo, sim, responsáveis pela sua irresponsabilidade. Elas continuam servos, não servos tão bons quanto deveriam ser. Mas o texto diz que nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Eles confiavam na soberania, mas eles também trabalhavam. Eles trabalhavam, porque não pense que Deus ia descer uma glória lá e levantar aqueles muros do nada, não, irmã Jéssica, não ia. Não ia. Nós precisamos ser responsáveis diante da liderança. Eu preciso ser responsável diante da sociedade. Eu preciso andar como um servo. Eu tenho uma responsabilidade de responder, de representar o reino de Deus andando aqui neste bairro. Como um crente em Jesus Cristo, alguém tem que olhar e dizer: ali vai um crente. É responsabilidade humana. É soberania de Deus, mas eu também tenho a responsabilidade de andar como alguém que foi transformado pela graça. Concluo nesta noite e nós vamos conversar bastante ainda sobre esse tema, porque ao longo deste ano nós vamos tratar ainda sobre reconstrução outras vezes. E você vai perceber que reconstruir não é apenas levantar paredes. Reconstruir é restaurar, renovar compromissos. Reconstruir é renovação de compromissos, irmã Francisca. É compromisso de servir a Deus e de servir a igreja. Muita gente quer servir a Deus, mas não quer servir a igreja. E eu sei, meus queridos irmãos, nem adianta esconder, não dá para esconder. Nós iniciamos, irmã Juliana, o ano com bastante dificuldades. Do ano passado para cá, estou finalizando a mensagem, nós tivemos algumas baixas, muitas pessoas nos deixaram, mas Deus está trazendo outras. Deus está trazendo outras. Alguns comunicam, outros simplesmente vão embora e nem falam o porquê. E é assim. Mas, se eu e você fizermos como Neemias, reconhecermos nossas condições espirituais, confiarmos no Senhor e na sua mão poderosa, se nós agirmos em unidade, permanecendo firme diante da oposição, Deus fará coisas tremendas. Eu tiro desse texto 8 lições muito rápidas, e a gente já vai orar. A primeira é que você precisa, e muita gente não faz isso, viu, irmã Selma? Muita gente não avalia antes de agir. Nós somos precipitados. Avalie antes de agir.
Segunda, investigue antes de motivar. Tudo isso Neemias fez. Ele avaliou antes de agir, quando ele chega em Jerusalém. Ele investigou antes de motivar. Silencie antes de falar. Neemias fez isso. Quarto, dê exemplo antes de conclamar os outros. Quinto, mexa com o coração das pessoas antes de mover as suas mãos. Sexto, dependa de Deus. Sétimo, resista aos inimigos. Oitavo, coloque a mão na obra e a reforma acontecerá. Fique de pé em nome de Jesus. Amém.